E aí, turma, tudo bem com vocês? Bem, nós vamos voltar aqui à ativa, começar a nossa aula, né, nossa primeira aula aqui pelo WhatsApp. E para dar início à aula, nós vamos falar um pouco sobre o que nós estudamos nas aulas passadas. Aqui vamos falar um pouco sobre a Revolução Industrial, né, a industrialização na Inglaterra. A Revolução Industrial ocorreu no finalzinho do século XVIII, lá na Inglaterra, né? Entre os fatores que favoreceram a Revolução Industrial Inglesa, podemos destacar, né, alguns fatores que contribuíram. Estão a grande quantidade de recursos minerais, né? Os recursos minerais que existiam no solo inglês contribuíram para que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo de industrialização, né? Como, por exemplo, o carvão mineral, que era utilizado nas fábricas. A mão de obra, muitas pessoas haviam deixado suas fazendas, o campo, para morar na cidade, né? Algumas pessoas acabaram perdendo suas terras para as famílias ricas, para os grandes fazendeiros que cercaram essas terras, se apossaram das terras dos camponeses, e esses camponeses acabaram ficando sem terra, e eles então se deslocaram do campo para as cidades inglesas. E o capital, no caso, e quando ele está falando do capital, ele está se referindo ao dinheiro, ao recurso financeiro que financiou esse desenvolvimento da indústria na Inglaterra, né? Esse capital, grande parte dele veio do ouro aqui, que foi aqui do Brasil, né? Do período colonial. Portugal devia à Inglaterra e acabou pagando parte de suas dívidas com o ouro brasileiro. E antes da Revolução Industrial, como era que eram feitos esses produtos? Esses produtos eles eram feitos de forma artesanal, artesanato. Como assim? Uma única pessoa fazia todo o trabalho. Ou seja, uma única pessoa, por exemplo, ela fazia um calçado, uma sandália de couro. Ela ela pegava, comprava o couro, curtia o couro, preparava a sandália e vendia essa sandália. Ou seja, ela fazia tudo. Todo o trabalho era feito por uma única pessoa. Era o artesanato. Só que depois, com a Revolução Industrial, acabou surgindo a manufatura. Nesse caso aqui, o que era que acontecia? Um empresário, uma pessoa, reunia diversos artesãos em um galpão, em um local, em um grande armazém, e esses artesãos eles trabalhavam em uma determinada parte da produção, ou seja, ele não fazia mais tudo. Existiam os artesãos que preparavam o couro, os que cortavam o couro, os que faziam a sandália, os que colavam a parte de couro no solado, né? Ou seja, passou a existir, surgiu a divisão do trabalho. E aí, em troca desse trabalho, os artesãos eles recebiam uma renda fixa, porque no caso do artesanato, o artesão ele só lucrava se ele vendesse o produto que ele produziu. Nesse caso aqui, das manufaturas, o artesão ele não tinha preocupação nenhuma em vender o produto, né? A preocupação dele era apenas produzir, vender já era preocupação do empresário, né? Então eles passaram a receber um salário para poder produzir esse produto que antes eles produziam inteiro, mas agora eles só faziam uma parte da produção. Eles não produziam mais todo aquele produto. A sociedade industrial. Como era a sociedade industrial? A sociedade industrial inglesa ela ficou dividida. E aí, essa divisão ocorreu basicamente em duas classes, grandes classes. Existiam outras, mas existiam duas que se sobressaíram. A burguesia, que eram os proprietários das fábricas, dos bancos, das máquinas, terras e outros bens. Ou seja, a burguesia eram os ricos, eram as pessoas que eram donas das fábricas, dos meios de produção, das máquinas, das empresas. E, em contrapartida, tinha o proletariado, que eram os trabalhadores assalariados das fábricas, né? Então existiam essas duas classes, a burguesia, que eram os ricos, donos das fábricas, e o proletariado, que eram os funcionários que trabalhavam nas fábricas da burguesia. E geralmente esses funcionários eles trabalhavam em péssimas condições. O salário era baixo, trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, e inclusive as mulheres e as crianças também trabalhavam nas fábricas. Por que as mulheres e as crianças trabalhavam nas fábricas?
porque o salário que o chefe, o homem recebia não era suficiente para manter a família. Além do mais, as mulheres e as crianças recebiam menos que os homens. Então, eles trabalhavam a mesma quantidade de horas que os homens e recebiam menos por isso. Então, era mais vantajoso empregar as mulheres e as crianças. O iluminismo. O que foi o iluminismo? Vocês ainda lembram? Exatamente, foi um movimento filosófico que ocorreu na Europa durante o século XVIII. A principal característica desse movimento era o uso da razão. O uso da razão em contrapartida com a fé, porque antes de surgir o iluminismo, grande parte das pessoas usava a fé para explicar tudo, ou seja, essa explicação ela não era racional, ela não tinha racionalidade. Então, esses filósofos que surgiram nesse período passaram a criticar essas explicações e passaram a defender o uso da razão em detrimento da fé. Um dos principais pensadores, né, eu vou falar de três aqui. O primeiro foi Voltaire, que defendia a liberdade de expressão e foi contra a ignorância. Nesse caso aqui, a ignorância relacionada à fé. Outro pensador importante foi o Barão de Montesquieu, que fez críticas ao poder absoluto do rei. Ele criou os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo criava as leis, segundo Montesquieu, o legislativo era para criar as leis, o executivo para executar e o judiciário para julgar as leis. Outro pensador da época do iluminismo, como vocês vão ver aqui agora, foi Rousseau. Rousseau defendia que o homem ele era bom por natureza. O que fazia com que o homem se tornasse mal era a sociedade. Ou seja, ele nascia bom, mas com o passar do tempo, convivendo com as pessoas, ele acabava se tornando uma pessoa maléfica e desvirtuada. A sociedade era quem fazia isso. Outra característica de Rousseau era que ele considerava a propriedade privada a origem de todos os males. Para Rousseau, todos os males que existiam na sociedade, eles eram fruto da propriedade privada. Uma característica também, um movimento que ocorreu na época do iluminismo foi o despotismo esclarecido. Déspota é a palavra utilizada para se referir a um indivíduo que governa de forma autoritária, ou seja, um rei. Déspota é um rei. E esclarecido quer dizer que esse rei ele é uma pessoa que tem conhecimento das coisas. Aqui nesse slide eu coloquei para vocês 3 déspotas esclarecidos. Dom José I, que foi rei de Portugal, Maria Teresa, imperatriz da Áustria, Dona Catarina, imperatriz da Rússia, e Frederico II, que era rei da Prússia. A Prússia, onde hoje é a Alemanha. E eu vou gravar um novo vídeo para vocês agora aqui para falar sobre a independência dos Estados Unidos, o capítulo 3, que é o conteúdo que nós iremos estudar agora.